Vamos lá, querido. Eu quero falar de bastante rápido aqui para finalizar essa semana aí. Tem muitos outros assuntos dentro da escartologia. Eu pulei aqui não para o final, mas o final seria Novos Céus e Nova Terra. Mas como eu nunca consegui dar essa aula, mas eu quero dar agora essa aula sobre o juízo final, tá bom? Então eu pulei milênio, pulei muita coisa. Então estou pulando milênio, estou indo direto para o juízo final e não vou dar Novos Céus e Nova Terra. Mas eu acho interessante falar sobre o juízo final. E depois da condenação definitiva do diabo e suas hortes, né, que ocorrerá no último de todos os julgamentos, que é o julgamento do grande trono branco. Mas o que é o grande trono branco, pastor? Né? A palavra grande aqui denota poder e glória, e o termo branco indica santidade e justiça, tá? Quem poderia se assentar num trono com esses adjetivos? O Senhor Jesus Cristo, o justo juiz, que disse: e também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. João 5:22 vai falar muito bem sobre isso, tá? Conduzirá esse último julgamento. Ele foi designado pelo Pai, Atos 17:31. Ele mesmo julgará o mundo com justiça, julgará os povos com retidão, segundo o salmista, capítulo 9, verso 8. De acordo com a palavra de Deus, o Senhor Jesus será o juiz de todos os julgamentos escartológicos, tá bom? Então, ele será o juiz do tribunal de Cristo, né? Que não é um tribunal, que podemos dizer assim, de condenação, mas de galardoamento. Ele vai julgar Israel no fim da grande tribulação. Ele será aquele que vai julgar as nações. Ele julgará com imparcialidade os que sobreviverem ao Amagedon, tá bom? Mateus 25:31, Mateus 13, do 40 ao 46 falam sobre esse julgamento das nações depois da guerra do Amagedon. Ele será o que vai julgar o diabo e as suas hortes após o milênio. O Senhor porá termo no poder das trevas. Apocalipse 20:10, Romanos 16:20, né? O Deus de paz esmagará Satanás. E o julgamento aqui do juízo final, que é do trono branco, né? Depois da última revolta de Satanás e as suas derrocadas, né? Jesus condenará, segundo as obras de cada um, os pecadores impertinentes. Apocalipse 20:13, 21, 8, 22, 15. O poder e a glória do justo juiz será tão intenso que a terra e o céu ofuscarão, assim como o sol ofusca a lua, e fugirão da presença dele, né? Essa descrição se encaixa em Apocalipse 21. E vi o novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe, né? Olha só que interessante, né? Quem participará, né? Quem participará desse julgamento do grande trono branco, né? Em 2 Timóteo 4:1 está escrito que o Senhor Jesus Cristo há de julgar os vivos e mortos, na sua vinda e no seu reino. Os vivos, no tempo desse julgamento final, já terão sido julgados. O juízo final é o julgamento dos mortos. Então, temo que aparece em Apocalipse 20, de 11 a 15, 4 vezes, né? Todos os mortos em pecado e ainda não tiveram sido julgados estarão de pé diante do trono branco. Quem serão eles, né? Vamos lá? Vamos enumerar essas pessoas. Os que permaneceram mortos no arrebatamento da igreja, os mortos na batalha do Amagedon, os que não ressuscitaram antes do milênio, os pecadores costumais que morreram durante o milênio, né? Não serão proferidas nesses últimos grandes juízos 2 sentenças como ocorre no julgamento das nações. Mateus 25:46. Haverá uma única condenação para os ímpios. Apocalipse 20:15. Alguns dizem que os salvos também hão de ser julgados, mas isso contraria o que Jesus afirmou em João 5:24. Em verdade, vos digo que se quem ouve minhas palavras crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em juízo. Então, é bem difícil, né? Do grego crisis, mas passou da morte para a vida. Olha só que legal. Então, esse texto aqui deixa bem claro aqui que provavelmente os salvos não passarão, não serão julgados aqui no tribunal do grande trono branco, tá bom? O termo juízo na passagem acima, segundo o dicionário Vini,
denota primariamente separação, portanto, decisão de julgamento e juízo, muito frequentemente no sentido Florence, especificamente acerca do julgamento divino. Os salvos em Cristo, por seguinte, têm a vida eterna hoje e não será julgado mais quanto ao pecado. Romanos 8:1, 33, 34. 33 e 34 são os versículos, tá? A menos que se desvie do caminho da justiça, né? Nesse período aqui, a morte e o Hades darão os mortos. Apocalipse 23 está escrito que o mar dará os mortos que nele há. Jesus também afirmou que vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, João 5:28. Onde quer que estivesse, os pecadores ressuscitarão para comparecer diante do trono branco, segundo a palavra de Deus. A morte, né, do grego aqui é Thanatos, e o inferno, do grego Hades, darão seus mortos, os quais, após o juízo final, serão lançados no lago de fogo. Apocalipse 20, 13 e 14. Né? Então, o vocábulo morte aqui, na passagem análise, tem sentido figurado. Trata-se de uma metonimia, uma figura de linguagem expressa pelo emprego da causa, pelo efeito ou do símbolo da realidade, tá? Numa alusão a todos os corpos de ímpios, oriundos de todas as partes da terra, seja qual for a condição deles, né? Há pessoas cujos corpos estão cremados, outros morreram em decorrência de grandes explosões, etc. Todos terão seus corpos restituídos para que, em seu estado tríplice, né? Olha só o que diz aqui, Colossenses 1, 1 Tessalonicenses 5, 23. Eles comparecerão ao grande juízo em corpo, alma e espírito. Isso aqui é tremendo, rapaz. No entanto, para que alguém compareça ao julgamento em seu estado pleno, espírito, alma e corpo, esses elementos terão de ser reunidos. Daí a ênfase de que a morte e também o inferno darão os seus mortos. Nesse dia de julgamento aqui, todo joelho se dobrará, né? No juízo final, todos que estão em pé na frente do trono de Deus, em Apocalipse 20, 12, mas haverão de se prostrar diante do justo juiz para receber a sentença. Todos aqueles que não quiseram se prostrar diante do Rei dos Reis, antes da sua segunda vinda, durante a grande tribulação e por ocasião do milênio, estarão ali, onde terão um pleno cumprimento do que diz Filipenses 2, 10 e 11, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, e dos que estão nos céus e na terra, debaixo da terra, e toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Então, mais uma profecia se cumprirá no juízo final, tá bom? A Bíblia diz aqui que grandes e pequenos serão julgados. O que significa isso? A participação do juízo final, os mortos considerados grandes e pequenos pelos homens, né? Pois perante o Senhor não valerá títulos e posições, né, ostentadas pela vida. Os adjetivos grandes e pequenos estão relacionados à importância de prestígios, influência na terra. Então, para o Senhor, isso não valerá, tá bom, pessoal? Ok? Pode ter sido presidente, pode ter sido pastor, bispo, arcebispo, pecou, né? Pecou, vai prestar conta. Perdeu a salvação, vai prestar conta. E não terão a regalia. Detalhe, né? Existe uma passagem aqui específica, que eu quero terminar nela aqui, sobre os grandes e pequenos que não entrarão no reino dos céus, né? E nós temos aqui os cães, né? É claro que esse termo do grego kines é metafórico e diz respeito à impureza moral e espiritual. Segundo o dicionário Vini, os judeus usavam o termo para se referir aos gentios sobre a ideia de impureza cerimonial. Entre os gregos era um epiteto de imprudência. O apóstolo Paulo empregou o vocábulo cães em relação ao mau obreiro, que perverteria a sã doutrina do Senhor. Então, naquele dia, muitos falsos obreiros que pervertiam a sã doutrina, naquele dia, eles serão julgados,
Não é fácil, né? E o próprio Jesus, né, vai declarar para esses obreiros em Mateus 7,23: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, tá? Nós temos aqui também nessa lista os tímidos, né? Alguém poderá pensar que o juiz será rigoroso ao extremo ao sentenciar tímidos ao inferno, né? No entanto, a timidez em apreço não é aquela de acompanhamento natural como em pessoas extrovertidas. O termo empregado do grego deilos, né, implica pelo menos em duas atitudes negativas: vergonha de ser reconhecido como cristão e medo de testemunhar. Então esses tímidos aqui são para aqueles que têm vergonha de serem cristãos, né, e aqueles que têm medo realmente de testemunhar, né. Os incrédulos, né, o adjetivo apistóis do grego significa incrédulos, infiel, descrentes, céticos, né? Quanto não reconhecida, combatida nem abandonada por seu portador. A incredulidade se torna um pecado capital. A permanência nela foi a causa da maioria do povo israelita oriundos do Egito não terem entrado em Canaã. Da mesma forma, os incrédulos cortumazes serão lançados no lago de fogo, né? Aqueles que realmente nunca abriram o seu coração, né, para se render a Jesus e a palavra, tá? Nós temos aqui também os abomináveis. O termo abominável vem do grego ebideliomenóis, né, que é sinônimo de repugnante, detestável, odioso, né? No literal, é que se faz alguém se afastar como de um mau cheiro, né? Como alguém que está realmente sujo, imundo, né? Asqueroso, né? Esses abomináveis aqui, eles estão associados à idolatria, impureza e mentira. A palavra de Deus descreve assim aos abomináveis: confesso que conheceis a Deus, mas negam-no com as suas obras, sendo abomináveis, do grego ebidelictus, né? Desobedientes, reprováveis, né? Ou reprovados em todas as suas obras. Encontramos aqui também os homicidas, né? Nas passagens em apreço temos o grego pormeneu, que significa homicida, assassino. De acordo com o Código Penal, é condenado por ser submetido à prisão perpétua até pena de morte. Mas qual é a pena para quem mata espiritualmente alguém? 1 João capítulo 3, verso 15. Nós seremos... tem gente que é homicida de crente, né? O crente que permanece nessa prática era sujeito à pena capital do sofrimento eterno constante, né, do Código Divino, Mateus 5, 22. Então, quem é homicida de crente, matador de crente, matador de fé, também não vai entrar no reino de Deus. Muito cuidado, hein, pessoal? Os fornicários, o termo fornicário do grego pornoi, literalmente o homem que se vicia em fornicação ou em prostituição, né, possui significação bem vasta e amplificada, né? Abrange e implica a permanência numa vida de imoralidade e maus pensamentos, além de práticas contínuas sem arrependimento do sexo ilícito e de outros pecados contra o corpo. A relação íntima dentro do casamento é algo puro diante de Deus. Fora dele, constitui-se em pecado digno de pena capital. Olha só, é digno de pena capital. Então a pessoa é digna de morte. 1 Coríntios 6,19, verso 20, 1 Coríntios 7,9, Mateus 5, 28, tá bom? Encontramos aqui também nessa lista, tô correndo aqui, tá, pessoal? Eu também já tô cansado, mas encontramos aqui nessa lista os feiticeiros, do termo do grego pharmaikos, né? Também é vasto na sua ampliação aqui. Pode envolver o manuseio de drogas, poções, embora o seu sentido usual e comum esteja associado à prática como feitiçaria mesmo, né? Encanto, necromancia, espiritismo, uso de rituais mágicos, bruxaria, invocação de espírito, empregos em diversas formas de adivinhação, né? O uso de amuleto, de talismã, tá? Encontramos nessa lista também os idólatras. O vocábulo idólatra do grego idolatorais, né, traduz um amor excessivo, uma paixão exagerada a um ídolo, né? Eidolon.
aquilo que é visto, né? Pode um crente tornar-se idólatra, né? Será que pode, né? Ora, para que Paulo escreveu, não vos façais, pois, idólatras, aos crentes de Coríntios, em 1 Coríntios 10:7. Para quem João disse, filhinhos, guardai-vos dos ídolos, em 1 João 5:21, para os crentes. O amor mal direcionado constitui-se em idolatria, então tem que tomar muito cuidado. Nosso excessivo amor por coisas, por objetos, por time, até mesmo por filho, pessoas, tá bom? Então nós temos que tem gente que, e quem permanecer nesse pecado, né, será conduzido à perdição, né? Encontramos aqui em último lugar, o último dessa lista aqui, aí eu vou parar, tá bom? Que serão julgados no juízo final, né? O último é os mentirosos. A palavra pseudes do grego significa mentiroso, falso. O servo de Deus deve deixar a mentira. O apóstolo Paulo vai trabalhar isso em Colossenses 3:9. Pois a palavra do Senhor diz: antes, seguindo a verdade e a caridade, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Deixai a mentira e falai a verdade. Efésios 4:15 e 25. Os que permanecem amando e cometendo a mentira serão lançados no inferno. Apocalipse 22, verso de número 15, tá bom? Com essa lista aqui, né, de pessoas que possivelmente não, é certeza, né, estarão listadas para o inferno. Eu termino aqui essa aula de juízo final, tá bom? É uma aula interessante, uma aula que nos leva a refletir, uma aula que nos leva a pensar, tá bom? Você que está com a sua dúvida, você que tem uma pergunta, tá bom? Faça no grupo e nós estaremos aí disponíveis para responder, tá bom? Um abraço, Deus abençoe a todos.